Caros ouvintes, irmãos e amigos, prosseguindo nosso breve estudo bíblico, onde estamos discorrendo sobre o pecado contra o Espírito Santo, pedimos vossa atenção, pois queremos agora falar tanto a crentes como também aos não crentes, ou seja, aos católicos, espíritas e livres pensadores. Pois bem, tendo já discorrido as primeiras 3 partes, já descemos os 3 primeiros degraus, que foram a mentira, a resistência e o desprezo contra o Espírito de Deus. Vamos agora à 4ª parte, e neste 4º degrau da escada da apostasia, analisaremos o entristecer o Espírito Santo. Note bem, o Espírito Santo não é simplesmente uma influência, como lamentavelmente algumas pessoas assim o têm dito, mas graças a Deus que ele não é uma influência, e sim uma pessoa com todos os atributos da divindade. Ele é aquela pessoa que quer, que pode e que sabe socorrer-nos nas agruras da experiência cristã. Mas, apesar do Espírito Santo ser dotado com todos os atributos divinos, ele também pode entristecer-se com os maus atos humanos. Ecoa-se uma pergunta: como o crente poderá entristecê-lo? Veremos então alguns sintomas na vida de um crente que indicam entristecer o Espírito de Deus. O primeiro sintoma é a mentira. Vejamos que Jesus, a respeito do Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Lembramos ainda que Eva, nossa mãe, preferiu acreditar na mentira da serpente, o que lhe custou muito caro, e trágico foi o seu fim. Hoje também muita gente não só pratica a mentira, como também acredita no engano de Satanás, deixando de lado a verdade. Mas disse Jesus: eu sou a verdade. João capítulo 14, versículo 6. O segundo sintoma é a ausência da oração, tanto na igreja como em casa. Parece que a oração não é mais a solução dos problemas. Observemos o seguinte: orar é falar com Deus, é ter comunhão com Deus, é conversar com Deus. Aleluia! Meu irmão em Cristo, você já falou com Ele hoje? Imaginemos uma pessoa saindo para um compromisso. Olha o relógio e vê que está atrasado. Desesperado, dá a partida em seu carro e às pressas põe-se a andar. Mas logo o carro para. Acabou o combustível. Que pena! Ele esqueceu de abastecê-lo. E você, meu irmão, teria coragem de sair com teu carro sem primeiro colocar o devido combustível? Pois é, muitos crentes estão se apagando no caminho por falta do combustível espiritual. E você, meu irmão, tem tido tempo para a oração? Lembre-se que da oração depende tua prosperidade. Já o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses que deviam orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O terceiro sintoma é o desinteresse pela escola bíblica dominical. Se na oração o crente tem comunhão com Deus, na escola dominical Deus tem comunhão com o crente. Quando oramos, conversamos com Deus, e quando estudamos sua palavra, Ele conversa conosco. Aleluia! Graças a Deus por esta gloriosa sintonia. O crente que não simpatiza com o departamento de educação cristã, ele não quer aprender ou não precisa aprender. Lembre-se que o apóstolo Pedro disse-nos que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículo 18. Assim sendo, observamos o seguinte: para se crescer na graça,
é através da oração, e para se crescer no conhecimento é através da leitura e meditação na palavra de Deus. Jesus disse que é para nós aprendermos dele. Mateus 11, versículo 29. Seja forte, meu irmão, cresça no conhecimento do teu Deus. Ore, leia, estude, desenvolva-se em Cristo. Louvado seja Deus. O quarto sintoma é não praticar o dízimo ao Senhor. Mas por que deixar de ser dizimista entristece o Espírito de Deus? Pois bem, analisando o Criador e a criatura, o homem, quando pratica o dízimo, está a reconhecer assim a soberania de Deus sobre todas as coisas e particularmente sobre a sua própria vida. Em Provérbios capítulo 3, versículos 6 e 9, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Prezado irmão em Cristo, conheces alguém que prega contra a doutrina do dízimo? Afaste-se dele, pois o diabo está interessado em que o homem não reconheça a Deus sobre tudo. Mas se tu conheces alguém fiel na mordomia cristã, então junte-se a ele, pois o Espírito Santo é o mais interessado em que todos reconheçamos e honremos a Deus como nosso Pai, Salvador e Senhor. Não te esqueças, meu irmão, o Espírito de Deus quer agradar-se de ti. O quinto sintoma é o desinteresse pela evangelização. Isso é indício de falta de amor pelas almas perdidas e egoísmo espiritual. Por que somos crentes em Cristo hoje? É porque alguém um dia veio até nós e pregou-nos a palavra de Deus. Estávamos nós nas sarjetas da vida, sem Deus e sem esperança. Mas graças a Deus que apareceu alguém movido pelo amor e direção do Espírito de Deus e nos evangelizou. Glória a Jesus. Então, por que agora nós que estamos salvos não nos empenharmos aos outros? Será que queremos o céu só para nós? Por certo, o gracioso Espírito de Cristo está muito interessado, aliás, ele é o primeiro interessado na salvação do perdido pecador. Então vamos nós também, na unção e direção de Deus, evangelizá-los. O sexto sintoma é o desinteresse geral nos trabalhos do Senhor. Prezados ouvintes, conheceis alguém desinteressado assim? Alguém que dá mais valor a um passeio, uma competição esportiva, uma pescaria, um encontro com colegas e etc. Infelizmente, muitas pessoas estão relegando a segundo plano a obra de Deus. Crentes existem que não aceitam cargos na igreja, desfazem daqueles que estão ativos na obra e ainda zombam das determinações que os obreiros tomam. São pessoas que, além de não fazerem nada, ainda procuram atrapalhar os que fazem. Mas para esses aconselhamos a recomendação do apóstolo Paulo, dizendo aos Efésios que levantem-se dentre os mortos para que Cristo os esclareça. Efésios capítulo 5, versículo 14. O Espírito Santo está muito interessado a que todos trabalhemos, ou de uma forma ou de outra, na seara do Senhor. Queridos irmãos em Cristo, será que estamos à altura de cantarmos o hino número 115 da harpa cristã? Será que todos os obreiros da igreja já meditaram a letra deste hino sacro? E que tal ainda os de número 147, 515 e outros também da harpa cristã? O sétimo sintoma é a política na igreja.
Não estamos falando da política dos homens, do sistema de governo secular, mas da situação desgastante entre obreiros da igreja. Pasmem, irmãos, pois tem havido obreiros descontentes com seus pastores e pastores descontentes com seus obreiros. Uma barbaridade! Se por um lado existem aqueles obreiros incontinentes, por outro lado existem aqueles pastores turrões. E quem sofre ou quem perde com isso tudo? Será só os obreiros ou só os pastores? Não, mas toda a igreja e o trabalho do Senhor. E com isso o Espírito de Cristo ficará entristecido. Mas o apóstolo Paulo deixou-nos um sábio conselho em Filipenses capítulo 2, versículo 3, dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. De acordo com este conselho, vemos ser imprescindível tanto a humildade como o reconhecimento entre obreiros e ministros. Mas ainda temos outro sábio conselho aos nossos obreiros e ministros. É o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 11, que diz: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O oitavo sintoma são os gastos exagerados, e isso tanto individual como coletivo. Individualmente, ou seja, na vida particular, gastar demais entristece o Espírito de Deus, pois o crente deve se conduzir com dignidade e postura ética. Meu irmão em Cristo, você já viu alguém gastando em demasia? Ou alguém esnobando seu carro novo? Ou alguém vivendo um luxo extravagante, causando assim vexame aos menos favorecidos? E o pior disso tudo é que quem gasta além do limite compromete todo o seu salário, até mesmo o que é sagrado. Ah, quantos crentes poderiam ter sido uma bênção para a obra missionária, mas quando foram procurados a darem uma oferta, não puderam contribuir, pois infelizmente já tinham gasto tudo, até mesmo o dinheiro sagrado, e ainda ficaram em dívidas. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 25, versículo 29, o seguinte: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Cuidado, meu irmão, cuidado. Prosseguindo nesta nossa observação, vejamos agora o gasto exagerado coletivamente. No que concerne à igreja, temos visto suntuosos templos, uns mais requintados que outros. Quanta pompa, quanto conforto! Claro que isso tudo é bom, não somos contra, mas o que não dá para entender, muito menos aceitar, é o fato de muito luxo e regalias nas cidades, enquanto que nos campos missionários está quase tudo a desejar, ou seja, faltam os devidos recursos para a obra de Deus, lá naqueles sofridos lugares. Querido obreiro e querido pastor, com todo o respeito e consideração que vos são devidos, faço-lhes algumas perguntas. Já foram os senhores visitar o campo da obra missionária? Já se preocuparam com os aspectos físicos das casas ou templos onde são realizados os cultos e reuniões da igreja? Já se assentaram naqueles bancos rudes? Já pregaram naqueles púlpitos improvisados? Já sentiram o suor escorrer pelo corpo por falta de ventilador?
Já dormiram no chão em casa daqueles irmãozinhos pobres, ou até mesmo dentro do automóvel por não ter lugar na casa? Pois é, meus queridos irmãos, o pior de tudo é que quando se pede uma oferta para o campo missionário, o dirigente diz não poder atender, por estar sem recurso sobrando, e pior ainda, por estar no vermelho com a tesouraria. Mas o Espírito Santo está inteiramente interessado no avanço da obra missionária. Aleluia! Portanto, querido obreiro, não gaste demais. Aqui, deixando lá em segundo plano. A obra missionária é prioridade. Tome cuidado, não entristeça o Espírito Santo, que é o gerente maior desta obra. E não te esqueças, meu irmão, pois quem não investe na obra missionária está fadado ao fracasso. Livre tua alma, livre tua igreja, seja próspero. Glória a Jesus. Prosseguindo nesta meditação, vamos ver por que o crente não deve entristecer o Espírito Santo. Primeiramente, porque ele é nosso Consolador e foi Jesus quem o enviou para estar conosco até o fim. Nós precisamos dele para servirmos ao Senhor, pois como Jesus mesmo disse, sem ele nada podemos fazer. Meu irmão, sabia que pelas tuas próprias forças você já teria desistido de ser crente? Mas graças a Deus que o Santíssimo e Glorioso Espírito nos ajuda, nos ensina, nos guia e opera em nós o desejo e a força para que possamos servir ao nosso Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, lemos o seguinte: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Prezado irmão, tens tido desejo de servir a Deus? Amém. É Ele operando em você. Logo Ele te ajudará a realizar o plano dele em tua vida. Aleluia. O Espírito Santo também nos anima e fortalece quando em tribulação estivermos. Você está desesperançoso? Então veja o que ele diz em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O Espírito Santo é o nosso penhor, ou seja, a nossa garantia de entrada no céu. Observemos o seguinte: Jesus nos salvou, resgatando-nos da perdição eterna. Ele foi para o céu à destra de Deus, de onde virá nos buscar. Mas como garantia de que não nos abandonou, enviou o seu Espírito para que esteja conosco, a fim de que não desanimemos, nem desesperemos, pois sua vinda é certa. Aos Efésios capítulo 1, versículo 14, Paulo escreveu o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate de sua propriedade. Graças a Deus. Querido irmão em Cristo, você não está só. O Espírito Santo está contigo. Anime-se, pule, salte e viva! Mas vejamos ainda porque não devemos entristecer o Espírito Santo. Note bem, além de ser ele o nosso Consolador, nosso Paracleto, é também o nosso selo. Com isso queremos chamar particularmente a atenção dos ouvintes novos convertidos e dos não evangélicos, espíritas e livre-pensadores. Pois bem, qual a importância do Espírito Santo como selo em nós? Vejamos, portanto, 3 significados da palavra selar. Primeiro, uma transação terminada como um tabelião que sela qualquer documento governamental e que assim se torna válido em todos os sentidos, muito especialmente de um governo para o outro. Assim é o crente, precisa ter autenticidade. O segundo significado é uma marca de posse
como o gado ou rebanho que são marcados ainda na fazenda. Prezado ouvinte, já viu algum animal marcado e quais eram as iniciais de sua marca? Assim também é o crente, pois precisa ter nele as iniciais JC de Jesus Cristo em sua vida. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas capítulo 6, versículo 17 assim: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Você já viu algum animal extraviado em outro lugar que não era o curral ou fazenda de seu dono? E como foi reconhecido aquela criação, senão pelas marcas de seu dono? Pois bem, assim se sucede também com o crente autêntico, pois onde quer que ele esteja, será reconhecido. Lembram-se de Pedro, que mesmo querendo ocultar-se como seguidor de Cristo, não conseguiu? Pois logo foi reconhecido. Meu irmão em Cristo, como está a marca de Jesus em tua vida? Está visível? Lamentavelmente existe hoje em dia aqueles dos quais a sociedade tem dúvida, pois não dá para saber se são ou se não são crentes. Precisamos fazer a diferença. A Bíblia diz que será visto a diferença de quem serve a Deus e de quem não o serve. E o terceiro significado da palavra selar é a garantia de uma entrega segura, como um pacote ou objeto que é selado pela companhia transportadora, que assim proíbe qualquer embaraço na entrega. Por exemplo, como confiamos ao correio nossa encomenda para o destinatário, assim também o Senhor Jesus confiou ao Espírito Santo a nossa chegada no céu. E para tanto temos que receber em nós este glorioso selo, para que nada embarace nossa viagem celestial. É bom observarmos o cuidado do Espírito Santo pela Igreja de Cristo, conforme o apóstolo Paulo manifestou aos Coríntios, dizendo: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2. Somos marcados, isto é, selados, para não haver qualquer mistura. De acordo com o que temos aprendido, fica claro que Deus conhece aqueles que são seus, como também conhece aqueles que não lhe pertencem. Qual a diferença? É simplesmente o selo da promessa. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo dizendo: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Pois bem, senhoras e senhores ouvintes, prestai bem atenção agora. Quando morrem duas pessoas distintas, isto é, uma delas crente, salva em Cristo, e a outra não, ambas serão conduzidas ao eterno destino. O condutor celestial chegará para transportá-las. Mas como saberá qual delas poderá ir para o céu e qual não? Saberá sim pelo sinal estampado naquele que for crente fiel e verdadeiro, e imediatamente o conduzirá ao descanso eterno. Aleluia, graças a Deus. Prezado ouvinte, se você está interessado em receber este selo em tua vida, então note bem: só através da conversão a Cristo é que se pode receber este único, glorioso e imprescindível selo da promessa para a vida eterna em Jesus. Veja o que diz a Bíblia no que está escrito aos Efésios capítulo 1, versículos 12 e 13, ao que lemos: nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Note bem, só através do aceite a Cristo como único e suficiente Salvador é que o perdido pecador poderá ser redimido e receber o Espírito de Deus em sua vida. Prezado ouvinte, não te demores, arrepende-te e se converta a Jesus, pois Ele é o único que pode salvar tua alma. Deixe o Espírito Santo selar você para a salvação da vida eterna. Concluindo, portanto, este assunto,
queremos ainda dizer algo mais em por que não devemos entristecer o Espírito Santo. É porque ele opera duas coisas importantes no crente e na igreja, as quais são: conserva no indivíduo crente o anseio pela volta do Senhor, levando-o a orar assim: ó, vem, Senhor Jesus, e prepara o povo como igreja para o dia do arrebatamento, mantendo a igreja de Cristo sempre alerta e avivada para aquele faustoso dia. Aleluia! Assim procede o Espírito Santo em nossas vidas, ao ponto de alcançarmos forças e ânimo e até mesmo o desejo de suportar as agruras desta vida efêmera aqui, anelando o preparo para aquele glorioso e inefável encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos guarde de entristecermos o seu Espírito e nos ajude a dar a Ele o devido lugar em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Prezados irmãos e amigos, que possamos todos orar como orou o rei Davi no Salmo número 51, versículos 10 e 11, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito.